O cara fala de processo, que é tudo na vida. Vendedor, se você não se acha vendedor, aceita. Você é vendedor. E fala de networking, o cara deu o caminho. Para quê? Para qualquer pessoa que quer fazer algum resultado, que quer mudar alguma coisa, que quer ser melhor, transformar, atingir algum objetivo. Por falar. Ele deu aula. Deu aula. Monstro. O que eu vou falar? Vamos perder. Até uma coisa aí, falando pra quem tá ouvindo a gente, velho, pra começar a ouvir esse Vendas Cast, tem que tomar uma também. Já pega isso. Exatamente. Estamos mais uma vez para trazer aquela informação, aquele conteúdo, aquele entretenimento de uma maneira bem suave sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre carreira. Hoje, na companhia do James, cara fantástico que eu posso chamar de amigo, e os meus dois fiéis escudeiros, Matheus Matari e Matheus Capete. James, conta pra gente um pouquinho de quem é você, do que você faz e como é que você mantém essa barba bem feita. Gostei. O que tirou a barba, né? Bom, eu sou James Patrick, sou CEO da TAG, né, atualmente. A TAG ela é uma startup que, basicamente, ela resolve o problema de check-in para hotel, isso pelo menos antes da crise, né? A gente vai conversar isso agora. A gente era especializado em hotelaria e a gente resolveu o problema daquela ficha chata da porra que quando você viaja, você tem que preencher na recepção do hotel. Então, a gente é uma startup de check-in para hotel. Contar um pouco da minha história, né? Bom, eu sou empreendedor, a minha cabeça é empreendedora desde muito novo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos de idade. Desde o início eu trabalhava com tecnologia. Eu sempre falava com a minha mãe que eu queria trabalhar mexendo com computador. E minha mãe, ela não acreditava muito nisso. Na época dos computadores em branco, aquelas carroças que faziam o barulhinho de conexão de internet que parece um burrinho gritando, ela não acreditava muito e ela era totalmente contra. Mas, cara, o mais engraçado, eu acho que isso eu nunca contei, nem para vocês, é que desde o início, cara, eu falava, não, eu quero mexer com computador. A primeira compra que eu fiz quando eu comecei a trabalhar de estagiário foi um computador, saca? Pra vocês terem ideia. Então, legal, determinado, né? Cara, tipo assim, eu paro para pensar hoje e falo, caralho, né? Previ o futuro. E na época, realmente, o computador não fazia porra nenhuma. Na época tinha curso de datilografia. Tipo isso. Mas sempre eu gostei muito de tecnologia, de inovação. Eu sempre fui atrás dos joguinhos, eu sempre testava tudo primeiro. Eu sempre fui um dos primeiros a ter as redes sociais, eu fui um dos primeiros a ter MSN, Facebook, Instagram. Cara, Instagram não estava nem aqui o Facebook não estava nem aqui no Brasil ainda. Eu já tinha uma conta porque eu tinha uma VPN com conta nos Estados Unidos. É tipo isso. Que isso. Bate-papo da UOL, então, não preciso nem perguntar, né? Oi? Bate-papo da UOL, não precisa nem perguntar. Bate-papo da UOL, não precisa nem perguntar. James Patrick, 19. Você tá muito fissurado no 19 hoje, velho. Mas eu sempre fui muito ligado em inovação, sempre gostei muito de tecnologia e sempre pensei em trabalhar nessa carreira. Então, todos os meus estudos foram direcionados para isso. Quando eu comecei a estudar ensino técnico, na época eu lembro que eu passei no Cefet para fazer o técnico lá no Cefet, só que no Cefet ele era muito focado para desenvolvimento. E aí eu não queria fazer muito focado para desenvolvimento. Chora, MV. Porque eu queria ter um conhecimento mais generalizado, né? E aí eu optei por fazer um curso do Senai na época, mesmo que era pago, porque era um curso de informática que tinha desde a parte de infraestrutura até parte de lógica de programação, banco de dados, um pouquinho de tudo, para eu conhecer um pouco o cenário de tudo, enfim. E aí, cara, isso foi muito importante para mim, porque não foi uma coisa muito focada
mesmo em desenvolvimento, porque foi a partir desse curso que eu decidi fazer o gestão de TI, que me introduziu na área de gestão total, saca? Em 2010, quando eu formei em gestão de TI lá na FUMEC, foi quando eu comecei a me interessar muito pela parte de gestão. Na época, eu não conhecia muito de vendas ainda, igual hoje eu conheço, mas foi uma coisa que me colocou no universo de gestão de uma forma muito mais ativa e uma coisa que eu comecei a me interessar mesmo. Cara, porra, fui formado em gestão de TI, gostava muito sempre da parte de processos, né? O Mateuzinho, já até troquei ideia disso com ele. E aí, cara, tipo, na época que eu formei, quando eu estava quase formando, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de infraestrutura de TI. Basicamente, passava cabo de rede. Aí sim! Esse era o serviço grosso que a gente fazia, mas no final das contas, a gente quando a empresa fechou, a gente já era uma referência em virtualização aqui em Belo Horizonte. A gente era uma das poucas empresas certificadas em VMware, que é um software de virtualização muito conhecido hoje mundialmente, né? Até que foi o primeiro tombo, que foi quando eu fui roubado pelo meu ex-sócio. E aí, cara, foi a primeira lição de vida, né? Já contei isso para os meninos um pouco, mas foi uma lição difícil de engolir, porque, porra, é um moleque que nunca teve nada, que começou a crescer, e aí, do nada, perdeu tudo, viu o chão saindo dos pés, literalmente. Mas eu brinco muito que isso foi a pior fase da minha vida, ao mesmo tempo que foi a melhor fase da minha vida, porque foi quando eu aprendi que esses tombos eles servem para a gente levantar ainda mais fortes. Então, na época, eu lembro que eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei, inclusive, como analista de sistemas, aí o MV fica feliz. Trabalhando. Não tem como escapar, James. Você já falou lá atrás, lá, ó. Eu quero mexer com o computador. Não tem jeito. Sabe de nada, tipo isso. E aí, cara, eu voltei para o mercado, mais ativamente para a parte de tecnologia, até que surgiu uma oportunidade quando eu estava trabalhando como analista de sistema para assumir a gestão da TI de uma empresa gigante aqui do Brasil, que vende equipamento médico hospitalar. Nesse meio tempo, eu já tinha trabalhado como consultor de implantação na prefeitura, enfim. Mas o mais legal disso é que eu acho que o meu melhor MBA que eu fiz foi lá. Eu tenho uma gratidão total por essa empresa, pelo Fábio, que é o CEO de lá, e que, cara, é um dos caras mais fora da curva que eu conheço. A gente fica brincando que a gente conhece algumas pessoas fora da curva, né? Esse cara que é o CEO de lá, ele, sem sombra de dúvidas, ele é um dos caras mais fora da curva que eu conheço. E foi um MBA de gestão, cara, porque lá eu aprendi na prática e colocando para rodar todos os conceitos que eu tinha aprendido na faculdade, que eu já tinha passado por alguns projetos, e consegui colocar efetivamente para rodar. E em 2006, quando eu trabalhava lá na Médica, na parte de gestão de TI, foi quando o Flavinho, que é o nosso sócio, hoje ele é board na TAG, ele me chamou, querendo marcar uma call por Skype, para me contar de um projeto que ele tinha, que ele estava pensando em tirar do papel e que ele queria me chamar para participar, que era o TAG, que é a empresa que a gente está aqui hoje. A gente fez a call, cara, ele me explicou a ideia. Na época eu nem estava viajando muito, mas eu entendia que isso era um problema. A ideia foi do Flavinho, ele viajava pra caralho como consultor de implantação lá da Sankia, que ele trabalhava. E ele sentia essa dor na pele, saca? E aí ele me contou um pouco sobre qual que era a ideia, qual que era o mercado, o que ele pensava sobre isso. E eu, como bom adorador de desafios, eu fui pesquisar primeiro sobre o mercado, entender o que era o desafio, como que era, qual que era o tamanho do mercado. Eu já tinha passado pelo problema antes, então eu sabia definitivamente que era um problema. Entendendo um pouco o tamanho do mercado, eu vi que era uma oportunidade realmente incrível. E aí a gente foi para cima, cara. Como diria o Mateuzinho, a gente foi pro choque. A gente foi pro mercado na raça, tentando atacar sem conhecer porra nenhuma.
eu brinco muito, cara, que em 2006 eu não conhecia, não brinco porra nenhuma, é pura verdade. Eu já tinha LinkedIn nessa época. E nessa época, não, para vocês terem ideia, 2016, né, na verdade. 2016 eu já tinha LinkedIn e nessa tinha época. LinkedIn antes do LinkedIn. Quase isso. Mas, o cara criou o LinkedIn, não quer contar pra gente, mano. Era uma época que o LinkedIn era pouco conhecido aqui ainda no Brasil, eram poucas pessoas que usavam, e eu acho que foi um dos motivos de eu ter conseguido tanta conexão boa. Então, antes dessa época, eu já tinha feito o LinkedIn, se eu não me engano, foi em 2013, quando eu fiz o LinkedIn, 2013, 2014. Mas nesse meio tempo, eu fui começando a trabalhar em cima do meu LinkedIn para conseguir algumas conexões legais, e nesse meio tempo eu consegui conexões no LinkedIn como o próprio Gustavo Caetano, Luísa Trajano, Flávio Augusto, que são pessoas que eu tenho como conexão hoje no meu LinkedIn, que eu consigo conversar, já conversei com essas pessoas, e que, cara, foram muito importantes em todo esse trajeto, principalmente o Gustavo Caetano, que é um dos meus grandes mentores. E nessa época, cara, eu não conhecia absolutamente porra nenhuma de hotelaria. Nenhuma. Um cara formado em TI, que nunca tinha trabalhado na área comercial, na parte de vendas, eu entendi a importância, como eu costumo falar, todo mundo é vendedor, independente se trabalha com vendas ou não. Em relação de network, em relação de trabalho, você não está fazendo nada mais do que vender a sua imagem ou vender as suas horas para o seu chefe. Então, isso é uma relação de vendas e o quanto antes as pessoas entenderem isso, mais cedo elas vão conseguir mudar de vida. Acho que é muito disso. Mais cedo elas vão aprender a ganhar dinheiro com vendas, né, James? Exatamente. Vão entender que vendas é a melhor profissão do mundo, e é a maior profissão do mundo, né? O Flávio Augusto fala muito disso. Cara, na época eu não conhecia absolutamente ninguém de hotelaria, então foi do absoluto zero. Só que um dos motivos do Flavinho ter me chamado era porque ele me conhecia, ele sabia que eu era muito bom em networking, em conseguir conexões, em fazer o business develop mesmo. Então, cara, quando eu topei o desafio, a primeira coisa que eu fiz foi mapear os grandes players do mercado, tentar entender como que funcionava e tal, para criar uma estratégia para abordar esses caras no LinkedIn. Então, todo o primeiro ano, cara, do final de 2016, quando a gente foi fundado, em volta de agosto, setembro de 2016, quando a gente começou a operar efetivamente, até meio de 2017, absolutamente todas as prospecções que a gente fez foi por LinkedIn, saca? E a gente conseguiu já de cara algumas conexões muito boas. Então, o próprio Bruno, que vai estar amanhã comigo na live, eu conheci ele pelo LinkedIn. O cara que na época era o diretor de TI de tecnologia lá do Bourbon, que hoje é cliente nosso, eu conheci pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn ele abriu muitas portas num mercado extremamente tradicional, sem eu ter que visitar esses caras fisicamente, que era um momento que a gente não tinha grana absolutamente nenhuma. E, cara, uma coisa legal desse período é que a gente começou a trabalhar na Tag, todos os 4 sócios, que eram na época, eu, o Pino, o Flavinho e o Lucas, trabalhavam nos seus empregos, porque não podiam abrir mão disso, tinham os empregos, a família e tal, tem passarinho para cuidar, conta para pagar, o boleto não deixa de chegar, então ninguém podia abrir mão para focar 100%. E uma das coisas que eu falo principalmente para quem está começando é que, cara, para você validar a ideia, dá para você conciliar, desde que você se dedique. Então, cara, a gente fazia call de alinhamento 5 horas da manhã, enquanto eu estava indo para Lagoa Santa para trabalhar lá na médica, porque era em Lagoa Santa, então eu tinha que ir para lá todos os dias. Eu fazia reunião com o cliente no trânsito, quando eu saía de lá, via telefone, tipo, 7 horas da noite. Então, cara, a gente conseguiu, durante esse primeiro ano, validar a ideia, ganhar um market fit, conseguir alguns primeiros clientes para a gente adaptar o produto. E aí foi aí que a gente decidiu ficar full time mesmo, abraçar a ideia e ir para o choque, né, literalmente. E aí, em 2018, foi quando eu abri mão, né, literalmente de tudo,
Eu abri na época, cara, isso é muito legal, né? Porque as pessoas elas falam muito de empreendedor, mas nunca falam. As pessoas conhecem o palco, conhecem os resultados, mas ninguém olha os bastidores, né? A gente fala muito disso. Tipo assim, Ô, James, e depois fala assim: olha lá, o James, ó, deu sorte. Olha lá, ó, começou outro dia ele fez um negócio aí, ó, já tá aí, ó. Cara, e é uma coisa interessante, porque na época eu saí lá da Médica, que era essa empresa lá de Lagoa Santa, ganhando 10 mil reais por mês, que era um salário fodido, né? Na época, 10 mil reais por mês, para vir para a TAG para ganhar, tipo, 3 mil reais, saca? Não, hoje em dia. Isso com as mesmas despesas que eu tinha. Não, hoje em dia 10 mil reais, ô Tiagão. Passa no cartão de crédito, nem sabe. Fala assim, uai, amor. Passa batido na fatura. Fala assim, uai, amor, esse quadro que você comprou aqui de 10 mil. Cara, como o pessoal fala, né? Deus abençoe. Aquele barquinho ali no fundo ali, Capete, ó. Aquele barquinho ali é feio de dólar. Essa é a nota de dólar. Essa é a miniatura. Isso é porque ele não te mostrou o projeto, não. Você vai ver o aviãozinho novo na mesa. Assim, acabou, amigo. Acabou. Mas, tipo, cara, a gente, literalmente, a gente foi atrás do sonho. Na época, eu fui o primeiro a largar tudo, abrir mão de tudo para ir para a TAG. E ficar full time realmente. O Flavinho, na época, ainda estava morando, acho que na Itália, se eu não me engano, mas na Itália ou em Londres, que ele ficou fazendo intercâmbio fora há muito tempo. Então, ele realmente não conseguia se dedicar ao tempo que a gente queria. E aí, cara, na época, eu comecei full time assumindo toda a parte de negócios. Então, toda a estratégia de vendas, toda a estratégia de aquisição, inclusive das empresas de PMS, que a gente tem integração, era responsabilidade minha. E aí, cara, com o relacionamento, esse business develop mesmo, a gente conseguiu conectar com grandes empresas. Então, porra, hoje a gente é parceiro oficial da TOTUS, por exemplo, que é uma das maiores empresas de software para hotelaria. A gente tem integração com 10 PMS diferentes, que são os 10 maiores do mercado. Enfim, hoje a gente tem algumas grandes redes que foram consequência desse trabalho. Só dúvida, como é que você fazia aí essa prospecção no LinkedIn nesse início aí? Conta um pouco aí, como é que você chegava até a galera e qual discurso você usava, o que você fazia? Entrega mesmo? Um pouquinho para nós do ouro. Dá um pouquinho do ouro, você tá só falando aí. Boa. Aí. Já cara, peguei então. o caderninho aqui, caneta na mão. Tu tá aqui, velho, já tava aqui assim já. O James, ele me prometeu que ia lançar um curso. Eu não tô falando que é de graça, eu quero comprar esse curso de network desse rapaz aí, ó. Ele tá me enrolando para gravar isso, ó, já tem um tempo. Vai ser depois do de processo. Aí, ó. Cara, eu não sei vocês, mas assim, James, se precisar vender, eu acho que tem uns vendedores bons aqui. Show. Bem, então, essa é uma pergunta legal pelo seguinte, é um mercado extremamente tradicional, onde o pessoal literalmente trabalha de terno e gravata o tempo inteiro, e que, tipo assim, 4 moleque pé rapado, tudo novo, menos de 30 anos, chegar para os caras oferecendo alguma coisa, na época era uma coisa surreal, principalmente fazendo isso tudo por telefone e por call, velho. Então, era um desafio. Eu até falei com o Arthurzinho outro dia lá, que a gente estava discutindo as estratégias de LinkedIn, que eu até estava falando que funciona, por causa disso. Eu não tinha muita opção. A gente não conhecia ninguém de hotelaria. Os tomadores de decisão desses caras, eles são muito inacessíveis. É muito difícil você chegar num diretor de uma rede, por mais que ela seja pequena. Aí entra a mudança de estratégia depois, que eu vou contar mais para frente. Mas eu precisava conectar com esses caras. A única opção que eu tinha de conexão direta era com o LinkedIn. Então, 2 coisas me ajudaram muito nisso. Primeiro, uma abordagem de vendas que é a abordagem de vendas que a gente usa até hoje, que é muito baseada na metodologia de network que eu sempre usei, que foi a metodologia que eu consegui usar para conectar com caras como Gustavo Caetano, Flávio Augusto, Luiz Heleno Trajano, enfim, caralho a 4.
que é basicamente a estratégia de networking que a gente conhece, que é a de reciprocidade, a gente dar ao invés de receber. Então, basicamente, o que eu fazia com esses caras? Eu conectava, então, primeiro, eu me aproximava de algumas pessoas próximas dessas pessoas, então eu começava a conectar com pessoas dessas redes de hotelaria, tipo os gerentes e tal, que eram pessoas mais fáceis de se conectar, por serem pessoas mais acessíveis, porque isso já cria uma conexão indireta, então o LinkedIn, inclusive, ele chama de conexão isso, né? É conexão de primeiro e de segundo grau. Quanto mais próximo de uma conexão você está dessa pessoa. E isso é uma coisa legal, porque quando as pessoas elas veem que elas têm pessoas próximas delas conectadas a você, isso gera uma confiança. Uhum. Então, essa era uma das primeiras coisas que eu fazia. E a outra coisa, a outra estratégia que eu usava era criar rapport no LinkedIn. Então, eu tentava observar, cara, isso em 2016, velho, ninguém falava de estratégia de LinkedIn de porra nenhuma, mas era uma coisa que eu fazia no dia a dia, para conectar com pessoas, em eventos e tal, que é uma estratégia que funciona. Então, antes... Funciona, você fala, até hoje, James? Total. Se eu começar hoje, não fiz nada, montei o LinkedIn hoje. 100%, 100%. Só fazendo um adendo, falando de festa, lá na Hacker a gente tem uma regra. Que uma das primeiras empresas do Felipe, de publicidade, etc., ele fazia muito cartão, né? Cartão. E ele sempre veio com a brincadeira que, tipo assim, na Hacker não tem cartão de papel. Então, basicamente, você se conecta, tô ali, tem o WhatsApp também, mas muito, o aplicativo do LinkedIn baixado, conecta ali na hora. A noção de credibilidade que você cria ali, pelo menos para mim, faz muita diferença em eventos assim, ou mais corporativos, ou algum evento de startup, ou então alguma palestra, enfim. Eu acho que essa conexão ela tem o poder maior ainda do que aquele cartão de visita. Você tirar e entregar, o cara vai pôr na carteira, vai pôr no bolso, entendeu? Não, total. Até porque se você parar para pensar, o LinkedIn ele te dá um histórico da pessoa. Tipo, quem tem o LinkedIn otimizado para fazer esse tipo de conexão, já tem recomendações, tem o deveria ser o certo, né? Exatamente, deveria ser padrão. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente pede no nosso formulário de contratação é o LinkedIn, saca? É um dos pré-requisitos. Mas, tipo assim, o rapport que a gente criava, quando a gente conectava com essas pessoas próximas, era muito mais fácil a gente conseguir uma conexão direta com esses diretores e tal, porque você já tinha uma rede de conexões. Isso aliado, claro, com o LinkedIn forte que eu já tinha, com algumas conexões, como Gustavo Caetano, Elisa Trajano, os caras olhavam e falavam, porra, legal, ainda conhece gente da minha rede? Não, legal, vou conectar. Porque o LinkedIn mostra amigos em comum, né, James? É igual o Facebook. Quando você recebe a solicitação de amizade, já vem te avisando, assim, tem tantos amigos em comum. Então você já fala assim, pô, eu devo ter bebido muito na balada e não lembro desse cara. Não lembro desse menino. Aquele dia que eu tava doidão, a gente se conheceu, né? Mas tá tudo bem. Já conhece 80 amigos. É meu amigo, foda-se. É brother. Mas isso ajudava a conseguir conectar com os caras, né? Isso é um fato. O quê? Beber na balada ou conectar no LinkedIn mesmo? As duas coisas. As duas, né? Na balada é importante. Ô, Matheusinho, eu tô achando que o LinkedIn é efeito colateral, viu? Eu tô achando que o principal mesmo é ir pra balada onde é que o network tá rolando. Eu já descobri, ele não quis contar o ouro, mas eu descobri o ouro. O ouro é o seguinte, você faz amizade com os gerentes, com a galera mais acessível, pergunta, velho, onde que vai ser a festa da firma de final de ano? Onde que é o happy hour? Como é que funciona o happy hour? E aí você vai... É uma boa ideia isso, velho. É mesmo, tô brincando não. Mas eu acho que o grande sucesso disso tudo é o que vem depois disso, porque eu falo que essa primeira conexão ela é o processo mais fácil, porque normalmente funciona quando você já conecta com pessoas em volta e você manda uma solicitação de conexão com essa pessoa. Hoje em dia nem precisa, né? O LinkedIn hoje em dia já tem um e-mail lá que você consegue entrar em contato direto com essa pessoa mesmo sem ser conexão.
Mas na época, era a época que tinha tipo 5 e-mails permitidos e o resto era só com quem era conectado. Então, essa estratégia de conectar com as pessoas próximas, ela já funciona por si só, mas isso não gera venda, sabe? Isso não gera conexão, de fato. Isso gera uma conexão de rede social. Isso não quer dizer que o cara vai te receber, vai topar conversar com você. E aí que entra a importância do rapport dentro do LinkedIn. O que acontece? O LinkedIn, ele sempre mostra todas as interações da pessoa durante ali a rede social e tal. Ela mostra as últimas atualizações. O que ele gostou, o que ele curtiu. Exatamente. O que ele publicou. Comentou. Então, exatamente. Então, ele mostra, de certa forma, alguns assuntos de interesse daquela pessoa. Uma das coisas que eu sempre falo em qualquer estratégia, seja de network ou seja na nossa metodologia de vendas, é que o primeiro contato com o cara, e até o segundo, enfim, ele não pode ser para vender alguma coisa ou para você oferecer uma solução ou para você apresentar a sua empresa, saca? Tem que ser um contato de empatia, onde você mostra para o cara que você está interessado no que ele está oferecendo ou que ele tem interesse também. Porque isso cria... Ele como pessoa, né, James? Como ser humano. Exatamente. Porque independente do tamanho da empresa, ela é composta por seres humanos. Essa foi a dica de ontem, hein? Tá lá no Instagram. Exatamente. Qual que é o número da dica? Porque nós vamos lançar o podcast para frente, né? É 18. 18. Dica Exatamente, 18. Criando rapport. Comece pelo rapport. Tá lá, ó. Eu combinei com você, né? Então. Cara, eu acho que a gente individualizar e personalizar isso, eu acho que foi o que fez toda a diferença, saca? Porque, tipo assim, os caras... É uma discussão que a gente teve essa semana lá no nosso grupo. Os caras, eles estão no LinkedIn esperando contatos comerciais. Eles estão esperando contatos diretos. Quando chega uma pessoa com um contato mais humano, interessado no que aquela pessoa tem a oferecer ou no que aquela pessoa tem de interesse, isso já quebra uma primeira barreira, saca? Porque James, é aquele contato assim: olá, sou executivo de uma multinacional em ampla expansão, está recrutando empreendedores. Caralho, total. Isso funciona, tá, gente? Continuem fazendo isso. Vai direto pro lixinho lá. É aqueles caras lá, Thiagão. Tem aquela empresa super bem sucedida que costuma chamar de marketing multinível. Adora fazer isso. Fala, nossa, eu vi que você tem o perfil ideal, empreendedor, eu tenho um negócio aqui, ó, maravilhoso. BMW, Land Rover, Mercedes, tudo você pode. Vai lá, galera, funciona. Uma oportunidade imperdível. Não, e o mais legal, tem alguns que chamam, eu tenho uma oportunidade imperdível de parceria. Cara, é sensacional, velho. É sensacional. É sensacional. Tipo assim, hoje em dia, sem brincadeira, eu devo receber umas 50 mensagens dessa por dia no LinkedIn, saca? Sério? Nossa. Vamos mandar um recado pro LinkedIn. O LinkedIn, cria um filtro aí, galera, para mandar as mensagens dessas. Um spam, alguma coisa. Nossa, e tipo assim, o mais legal são pessoas que fazem isso na mensagem de conexão. Quando ele manda o convite e fala: olá, sou de uma empresa que otimiza a gestão de empresas e acho que você pode otimizar a sua gestão. Cara, isso é excelente. Porque você está falando com o cara diretamente de venda e você ainda está chamando o cara de incompetente. Isso no primeiro contato. Mas, ô James, é maravilhoso. Funciona, eu não vou citar a instituição, né? Mas esses dias eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um garoto falando assim: não, eu sou da instituição tal, né? Eu sou do núcleo de desenvolvimento de empresas aqui e tal, e a gente presta consultoria para aumentar as vendas. Aí eu falei: é mesmo? Aí eu já vi que ele pesquisou bem a minha empresa. Mas o Capete não entendeu, não, Capete. O cara tá querendo gerar rapport. Eu também. Isso que eu ia falar. Ele estava procurando coisas em comum. Exatamente. Entendi. Total. Você queria entender a estratégia do menino. Eu adoro essas conexões assim, porque quando você... É igual, o cachorro vem correndo atrás da moto, a moto para, e o cachorro não sabe o que faz, né? E você pergunta: nossa, que legal, estou interessado. Só que antes de marcar o contato com você,
Me conta um pouquinho mais de como você vai resolver esse problema para uma empresa que é especialista. Acabou. O cara nem responde, mas você fica no limbo do LinkedIn do cara porque você deu um choque na mente dele. Cara, o tanto de gente que tem tentado usar algumas estratégias de venda desse nível com uma ferramenta tão poderosa de conexão direta como o LinkedIn. Porque é o que eu falo, o LinkedIn ele é uma ferramenta de conexão direta. Então, você consegue conexão com a grande maioria dos grandes empreendedores que você quer conhecer um dia. Cara, e você usar uma estratégia dessa, cara, desculpa se você faz isso, mas isso é burrice, saca? Boa. Cara, então a dica é, se você faz isso, você fazia. A partir de agora exatamente. Você não faz mais. A gente espera que sim. Mas se você quiser continuar comendo capim, cada um na sua vida, né? Mas se você quiser continuar fazendo, só não faça comigo. Esquece. Por favor. Nossa, 2 minutos que eu peguei lendo um artigo relevante. Aproveitando, esse tipo de mensagem e marcar os outros em sorteio também é uma coisa legal, viu? O Igor que gosta. Não, e o tanto de sorteio de carro de luxo que tem agora e a galera realmente acha que vai ganhar. Eu fico abismado com o trem desse. Tá escrito. Vendas Cash está soltando sorteio da Mercedes, vocês podem ir lá, marca seus amigos. Cara, e sabe o que eu fico pensando? A gente mudando um pouco de assunto, né? Eu fico pensando, cara, porque realmente tem gente que sorteia, né? Teve gente que sorteou BMW pra ganhar seguidor pra caralho. Cara, que público qualificado da porra que ele tá tendo, né? Ele tá sorteando uma BMW num perfil de venda de carro de luxo pra quem não pode comprar uma BMW e tá lá desesperado querendo ganhar. Perfeito! Mas é a métrica de vaidade, James, que a gente aprende a abandonar. Cara, você quer uma métrica que te faz bem ou uma métrica que te faz crescer, que faz seu business crescer? Exatamente. Aqui, eu acho uma coisa legal que eu acho que... não vai pegar mal falar, não tô nem aí. A verdade é o seguinte, pessoal. Eu acho que é bom ter esse tanto de cabeça de bagre, esse tanto de gente ruim. Sabe por quê? Porque dá espaço para quem realmente quer fazer o diferencial chegar lá e fazer e acontecer. Porque a grande maioria é esse tipo de conexão merda, é esse tipo de conteúdo raso e ficar reclamando que as coisas não estão acontecendo. Agora, quem tem mínimo de vontade de estudar, igual você falou, pegar 5 da madrugada, 7 da noite, dedicar e etc. Pô, velho, é o cara que ele não vai perder a oportunidade, porque cada pessoa que ele tentar se conectar é como se a vida dele dependesse daquilo. É muito daquele livro que você leu, né, Thiago, do Chris Voss, Negocie como se sua vida dependesse disso. É a mesma coisa. Eu não me conecto com um cara que, se der certo, deu. Eu vou lá e vou dar meu máximo. Vou escrever o melhor e-mail para ele, vou escrever a melhor mensagem no LinkedIn, mandar a melhor copy, entendeu? Vou trabalhar a melhor argumentação, agregar o máximo que eu puder para ele, fazer algo relevante para agregar, entendeu? Total. Cara, porque esse seu raciocínio é muito válido, porque se a gente parar para pensar no processo de vendas, a gente sabe que alguém constrói esse processo. Normalmente, as pessoas que estão ali me mandando a mensagem, elas só estão rodando um processo que já existe, saca? Se essa pessoa, se ela sai fora da caixa, escuta um podcast como esse, por exemplo, ele vai começar a pensar fora da caixinha e começar a testar possibilidades fora do processo. E, cara, vai por mim. Se você fizer diferente disso que você está fazendo, de mandar mensagem padrão para todo mundo no LinkedIn, sem nome, tentar primeiro contato com venda, cara, você vai vender muito mais do que você vende hoje. Ô James, sabe o que é um negócio legal? Quando eu comecei em LinkedIn, assim, eu recebia muita mensagem dessa, e inicialmente eu dava feedback de todas. E os meninos me conhecem, sabem como é que é o meu feedback, né? Eu tenho a mão pesada no meu feedback. Ô, James, a famosa patada de elefante que chama.
Só que começou a chegar tanto, que eu falei, velho, não dá, desisto, deixa esse trem aí, deixa pra lá, que não dá mesmo pra fazer. E aí larguei pra lá. Mas e eu acho que é legal puxar um ponto desse, James, porque muita gente pergunta, pô, realmente o LinkedIn funciona, tá saturado e etc. E outro dia eu li, só fazendo um complemento do que eu falei, eu sigo o Ícaro de Carvalho, um cara que eu virei fã pra caramba, e ele falou, cara, nunca vai existir um mercado saturado de pessoas excepcionais. Nunca. Sacou? Porque o mercado pode estar cheio de gente boa, mas de gente excepcional não tá, velho. Não tá. Exatamente. Então, depende do que você quer ser. Se você quer ser o bonzinho ou se você quer ser o cara fora da curva. Então, esse tema que a gente estava falando, que é fundamental, né? Que aprender a utilizar ferramentas de conexão, aprender a buscar o seu lead, né? Um outbound dentro do LinkedIn, um pensamento de eu vou lá e eu faço, um pensamento, o Capete citou bem o Chris Voss, né? Do Never Split the Difference, que é tipo, você tem uma situação com 2 reféns, aí você negocia com um camarada, me dá um e mata o outro. Tá tudo bem, ganhei 50%. Não, se aconteceu isso, você perdeu. Não tem jeito, né? Então, todo esse contexto é bom para a gente aprender a parar, para a gente parar de mandar mensagens automatizadas, para a gente customizar, entender mais a pessoa que está conversando, pensar no rapport, não, James? O rapport que cria conexão, independente se é uma rede de trabalho ou uma rede de diversão. Então, eu acho que esse é um ensinamento muito legal e que não gasta nada, né? Você já está com a internet ali, você já está com o computador, é acessar e ter boa vontade. Ô, James, o que você acha que mais te deu gasolina ou te motivou para ir atrás e tomar não e continuar seguindo forte, cara? Cara, então, primeiro foram 2 coisas, né? Primeiro, os boletos. O boleto é motivador universal, né? É um motivador universal. E o segundo, eu acho que foi a vontade de fazer acontecer. Né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de desafios, e eu sempre abraço desafios até fazer dar certo ou fazer dar errado e aprender com aquilo, saca? Uhum. Então, eu acho que o principal combustível para isso foi entender que aquilo podia acontecer e que só dependia da gente, saca? A partir do momento, cara, você falou uma coisa legal sobre fazer acontecer, né? Qualquer coisa, eu tenho uma regra comigo que qualquer coisa que eu faça só depende de mim. Então, foda-se se eu estou trabalhando na empresa de alguém, foda-se se eu estou no meu próprio negócio, seja ele qual for, o meu resultado vai depender só de mim, saca? Então, tipo assim, tem um termo que o pessoal usa muito sobre empreender de carteira assinada, né? O espírito empreendedor, ele está muito ligado à força de vontade que você tem, à determinação que você tem de ser o melhor de você mesmo, ser o melhor naquilo que você faz, independente se você é dono do seu negócio ou se você empreende no CNPJ de outra pessoa. E eu sempre tive muito isso comigo, velho. Uma frase que eu levo da minha mãe, né, pro resto da vida. Minha mãe sempre me falou, se você não valorizar o seu trabalho, ninguém mais vai valorizar o seu trabalho. Então, tipo assim, você dá o máximo de si e mostrar que você tá dando o máximo de si, saca? Essa parte do endomarketing, ela é muito importante também. Mas eu acho que de resto, cara, o combustível é isso mesmo, é você ter ciência que o seu resultado só depende de você. Tudo isso que as pessoas geralmente falam, porque não tem oportunidade, porque isso não acontece, é mimimi de quem não quer fazer acontecer. Essa que é a real, saca? Se você quiser, você faz acontecer e foda-se. Essa que é a grande realidade. Mas quando você quer, você tem essa determinação, você faz acontecer. E isso é o combustível suficiente para você topar qualquer desafio e fazer o trem dar certo. Ou errado e aprender. Que é importante também para o crescimento. Não erra quem não faz, né? Exatamente. Cara, uma coisa legal, um ponto importante desse de errar e aprender, que o Alisson falou hoje na live, que eu acho muito foda,
que é o pessoal gourmetizou o errar. Né? Hoje, as pessoas acham que é bonito errar. Cara, não é bonito errar, mas é importante você entender que você vai errar. Acontece, faz parte do processo. Errar é parte do processo, exato. Exatamente, faz parte do processo. E quando você entende isso, não é que você vai achar bonito errar, mas você vai entender que isso faz parte do seu aprendizado. Isso tanto na construção de um negócio, isso tanto na construção de um processo de vendas, no processo de negociação, isso faz parte, cara. Você vai errar numa negociação e você vai aprender para você não fazer isso na próxima, sabe? E tudo bem, faz parte do jogo. Você só não pode achar que isso é bonito. Não, isso daí é real. Eu já, como eu cuido de outros times de venda por conta das empresas que a gente atende, então você vê perfis diferentes de vendedores. Cara, a primeira vez que eu cheguei no time de vendas, os caras não batiam meta há 4 meses. E os caras estavam tipo assim... Não, mas é o que ganhava comissão sem bater meta, né? Nossa, mano, esse caso é sensacional. Véi, comissão de X reais a partir de 0% da meta. Ué, isso é ajuda de custo, isso tem outro nome. Mas comissão não. Filantropia. Não, é absurdo você chegar num lugar e falar, pô, o que é isso daqui? Você fala, não, se eu não fizer nenhuma venda, eu ganho X aqui e tudo bem. Aí eu falo, mais o salário, mais almoço, mais transporte? Aí eu falei, uai. O Capete me tá conta um negócio desse. Algo errado não está certo. Não, mas tá muito explicado por que não dá certo. E eu acho que vem muito disso, dessa geração do mimimi. A geração do mimimi, que é tipo assim, mas tá difícil, não sei o quê. E, infelizmente, alguns gestores, erroneamente, abraçam a causa. E falam, não, vou dar um estímulo. Pô, tá estimulando errado. Exatamente. É a mesma coisa se o Tiagão comprar tudo que a Cecília quer, ele vai transformar ela numa menina mimada. Verdade ou mentira, Tiagão? Não tem que ter absoluta verdade. Tem que dosar, tem que saber quanto custa, tem que saber que demora. Outro dia, a gente estava aqui em casa, tudo ela fala assim, eu quero tal coisa, abre a geladeira e pega. Eu quero tal coisa, chega um almoço e tá no jeito. A gente foi fazer bolinho de arroz para ela descobrir, para ela entender que tudo tem um processo, que demora. Tem que cozinhar, que tem que fritar, que tem que fazer um monte de coisa para que aquela coisa, aquele resultado esteja pronto. Né? Mateuzinho, interessante, até cozinhar tem processo, hein? Tem, cara! Não, a realidade, eu acho que é legal a gente falar disso daqui de processo, mas você para pensar, uma coisa que você falou aí, falou, pô, a galera acha bonito errar hoje em dia. A geração do mimimi vive tanto no mundo da lua, que eu acho que eles esquecem. É o que eu falo com o Tiagão, a trilha, né? A trilha que tem que ser percorrida e que errar faz parte da trilha. E nem por isso, porque você sabe disso, você fica feliz. Você fica puto, só que você continua seguindo. Só que eu usei esse exemplo do dia com o Tiagão, que a galera do mimimi, ao invés de pegar a trilha, eles estão pegando o trilho. E o que acontece quando você sai do trilho? Já era, amigo, já era. Porque os caras só ficam vendo. O empreendedor que tá ali, tá no Instagram, tem tanto seguidor. O James hoje é CEO. Nossa Senhora! Então, tipo assim, acho que tem que desmistificar isso. Não existe resultado sem trabalho, sem etapa. Não tem como você pular uma etapa. Se você não está satisfeito com o processo que existe, é o que eu falo muito com a galera. Vou dar um exemplo prático aqui. O Aaron Ross, beleza? Ele criou uma metodologia eficiente de vendas, ok? Pode ser porque ele estava insatisfeito com a anterior? Pode ser, mas ele pegou lá, ao invés de reclamar, e fez. Se você acha que você é bom bastante, acha que as técnicas de venda que seus gestores não estão fazendo, primeiro, faz o arroz com feijão, gera o resultado que você acabou de chegar, antes de dar palpite. E aí depois, com resultado, com prova ali que você realmente é foda, que você realmente faz o trabalho, desenvolve alguma coisa nova. Mas para de ficar falando, pessoal, a água, o rio corre para um lado. Véio. É isso e pronto. Enérgico, né? Só tenho que concordar. Eu só tenho que concordar. Ô Mateuzinho, isso entra muito naquela frase que eu te falei, que eu vou colocar até no nosso escritório novo. O pessoal, o pessoal é mestre nisso, em trabalhar com eu acho que isso aqui vai dar mais certo.
Eu acho que isso daqui não tá certo. Cara, dados, fatos e dados. E aí uma coisa que eu aprendi até na médica lá com o Fábio, é uma frase que tem na sala dele: traga-me dados e vamos analisá-los. Traga a sua opinião que eu fico com a minha. Aí, Vete! É isso, saca? É tipo assim, hoje eu aprendi muito a lidar com dados. Cara, processo, você metrifica tudo, você entende todas as etapas, tempo de tudo, e você entende onde que você precisa melhorar. Você sabe em qual etapa do processo, o seu processo de vendas, por exemplo, qual etapa do funil está agarrando, está demorando mais, e você consegue otimizar aquilo. Dados, informação. Você pega dados, faz expirar, você analisa, faz expirar a informação e faz a informação virar um plano de ação. Achismo, cara, não tem vez mais. Saca? Então, se você acha alguma coisa, cara, vai testar, vai trazer dados para você mostrar que a sua tese está certa. Se você não quer testar, se você não quer ter dados, cara, guarda a sua opinião para você, porque na real ela não é importante. O James é bonzinho, né, Thiagão? Como é que eu te ensinei? Conta pra ele como é que eu te ensinei. Você falou bonito. Coloca o pi. Vou deixar o professor, né? Vou deixar o cara que fez a frase falar. Mano. Cara, eu queria voltar só numa dica lá sobre o hardcore que a gente estava falando, que acabou o tempo na hora que eu ia falar, que é o seguinte. Quando a gente começou a criar abordagem para hotelaria, a gente fez a pesquisa, né, para ver como outras empresas estavam fazendo abordagem e tal, e todas eram uma abordagem muito tradicional por ser um mercado extremamente tradicional. Então, uma dica que eu dou para quem está criando processo de vendas, para quem está rodando processo de vendas, cara, legal, é bom você fazer benchmark com concorrentes, com quem está trabalhando no seu mercado, mas não leva isso como verdade. Porque, na grande maioria das vezes, o que o seu concorrente faz, às vezes funciona para ele, pode não funcionar para o seu negócio, ou às vezes nem funciona, só que você não sabe. Então, cara, cria um processo seu, testa várias possibilidades para você ver o que realmente funciona. No nosso caso, por exemplo, com essa abordagem mais de amigão, a gente criou, mesmo nos caras que não são clientes nossos, a gente criou uma relação de amizade muito grande. Porque é a metodologia de network. A gente está ali para ajudar, a gente está ali interessado no que o cara curte, a gente está interessado nos assuntos que é de interesse do cara. Então, isso já aconteceu, tá? Quando esse cara, mesmo que ele não era cliente em um determinado hotel, quando ele foi para um outro hotel, quem que você acha que ele lembrou na hora de colocar o check-in lá na recepção? Foi da gente. Total. Então, tipo assim, não é legal você fazer benchmark para entender como que funciona, mas, cara, não leva isso como verdade. Então, testa seu processo. O rapport é uma coisa muito pessoal do seu tipo de negócio com o cliente. Não leva... não existe fórmula mágica tipo, de como você criar conexão com o cliente. Vai de cada negócio, então não encara qualquer fórmula que você vê pela internet aí com absoluta verdade. Testa, cria o seu. É isso. Se tivesse essa receita de bolo, hein, James? Seguir o passo a passo, é isso que vai acontecer. Doido, velho. Igual o jogo de videogame. Tutorial do videogame do empreendedorismo. Vai lá. Né? Aí ficava fácil, todo mundo assim, preso. Ué, porra, o próprio Aaron Rosby, ele fala isso no livro dele lá, né? Cara, isso não é receita, isso funcionou na Salesforce. Eu tô te mostrando o modelo que funcionou. Aplica no seu negócio. O receita de previsível é de receita de dinheiro, galera. Exatamente! O Matt acabou de destravar a mente num tanto de caboclo. O livro até agora tava... Olha, 2 SDR, um closer, põe na panela, cozinha meia hora. Não, e pega aqueles benchmark aqui, por exemplo, Outbound, aí coloca X% de conversão, coloca o nomeamento. Mateuzinho, 4 template campeão de venda, 4 template campeão de venda, como é que é? Vai colocando na sacola aí. Cara, uma coisa que eu faço meu time pensar muito, até nessa metodologia que a gente usa de vendas para conexão com o cara, porque é baseado na metodologia de networking, mais a metodologia de vendas, né, que a gente entra em contato não para vender, mas para ajudar.
é que é simplesmente o cara considerar que ele está fazendo uma nova amizade, saca? Quando ele está fazendo uma nova amizade, ele é muito formal na conversa que ele tem com o cara? Não, ele não é muito formal. Quando você é formal demais, você não passa uma impressão de que você está trocando uma ideia com o cara que você está tentando ajudar. Você fala de negócio ou você fala tipo, de uma coisa que você quer que o cara faça na primeira conversa? Não, você não fala. Primeiro você conhece o cara, depois o cara te conhece, vocês compartilham interesses em comum. Então, eu acho que esse é um processo de conexão saudável, sabe? É o que o Aaron Ross fala. Eu gosto do que você fala, porque se a gente inverter a lógica, você gosta quando alguém faz isso com você? Você gosta quando chega uma abordagem assim, assim, assim? Você gosta que o telemarketing te liga um robô? Alô, você está aí? Ninguém gosta dessa merda. Excelente. E tipo assim, um dos motivos, tá, de eu ter criado essa abordagem de vendas para ter esse tipo de contato com o tomador de decisão é porque eu estava do outro lado. Eu era gerente de TI e eu ficava recebendo ligação o tempo inteiro dos caras falando, eu quero colocar um software, você quer testar um software? Então, as principais objeções que eu dava, eu tinha plena certeza que eram as principais objeções do cara. Não, eu me liga daqui 30 dias, porque agora eu tô agarrado. Eu tenho que falar isso dos diretores. Saca? Vendedor, receba o sim, receba o não. O talvez, meu amigo, corre. Antecipa alguma coisa para você pegar o sim, para você pegar o não. O talvez vai te matar, vai encher o seu funil, vai pegar a sua atenção e não vai resolver, não vai gerar dinheiro nenhum. Vai gastar sua energia, a sanidade mental, tudo. Total. Capete, sabe o que eu falo com o time? O talvez é um não simpático. Nossa! É isso. Não, posso falar por que eu não gosto do talvez? Ô, Matt, eu sei que gosta das histórias. Véi, lembra quando você tá novinho, aí você quer ficar com aquela menina lá e tal, aí fica aquele negócio, vai, chama, não mora, e você fica na ansiedade, você faz planos, nossa senhora, 2 filhos, um cachorro e tal, pum, de repente rolou um não. Tipo assim, porque talvez o vendedor e o ser humano, ele sempre vai pro melhor lado. É natural, o cara vai e já fala. Tem uns que são mais pé no chão. A expectativa é positiva. Só que a lógica é a seguinte: o talvez a ação está na mão do outro. Se você é vendedor e você tem meta e você vai falar para mim que você vai deixar parte da sua meta na mão do outro, amigo, eu acho que você deveria mudar de trabalho. Só uma dica. Essa é muito boa, velho. Muito boa. Mas vamos lá. Ô, James, conta pra gente aí nessa trajetória toda aí de como você montou essa estrutura de network, etc. Você fez 1 ano aí fazendo um trabalho duplo e tal, dando raça. Qual que foi a virada de chave para montar um time de vendas, para começar a criar uma estrutura melhor? Como que você processualizou isso? Como que você transformou isso em dados e fez chegar até o tamanho que ela está hoje? Conta um pouquinho desse caminho aí que você percorreu. Cara, legal. O que rola? Eu terminei a história quando a gente estava começando, eu assumi a parte de direção de negócios, né, da TAG. Então, eu cuidava de toda a parte de novos clientes, novos canais, enfim. E aí, cara, a gente estava tendo um resultado muito legal, a gente tinha um trabalho muito dividido, os outros sócios cuidavam de outras partes também, de alguns canais de aquisição. E a gente estava tendo um resultado muito legal com a metodologia, saca? E um ponto importante, a gente estava até conversando, né, lá no início, é que a gente, cara, sempre teve um DNA muito outbound, saca? Sempre foi prospecção ativa. A gente chegou a 300 hotéis 100% com prospecção ativa, saca? E os 400 hotéis foram alguns de indicação, né, dos outros 300 do trabalho que a gente fez no ano passado com processo e tal, mas ainda assim a grande maioria com prospecção ativa, outbound na veia. Então a gente sempre enxergou essa abordagem como um forte meio de conseguir atingir os clientes. Bota fé? Só que a gente nunca teve processo definido. A gente era uma startup, até pelos sócios estarem muito jogados, né?
no final lá foi final de 2018? Foi, a gente está em 2020, final de 2018. Ainda era só eu que estava full time na tag, a gente não tinha os outros sócios full time, e a gente tinha muita coisa despadronizada, saca? Então, tipo assim, tudo que a gente chegou no final de 2018 foi 100% com outbound e ainda assim desorganizado. Então, o que eu comecei a dar uma estudada, né? Eu li em 2018 o livro do Aaron Ross, que hoje é a nossa bíblia, né? Eu acho que é a bíblia da maioria das startups, que é o Receita Previsível, e me identifiquei com a porrada de coisa que ele fala lá sobre a forma de abordagem, sobre você não tratar o cliente como uma simples venda, mas tentar ligar para o cara, mostrar que você quer ajudar e tal. E se não for para vender agora, foda-se, você vai vender depois, mas mostra para o cara que você está querendo ajudar. Isso, James. Isso já não é a primeira vez que aparece aqui, não é a primeira vez que aparece na nossa rotina de vendas. Eu e o Matar e o Capete já estamos discutindo isso há algum tempo, que o HubSpot vem desenvolver a metodologia de Flywheel, que é qualquer pessoa que tenha contato com CS, vendas e marketing da sua empresa tem que ter uma experiência boa para que, independente se ele virar cliente ou não, ele replique e multiplique essa ideia. Então, exatamente. Isso que você está falando gera valor, galera. Gera valor. O valor volta. Não preocupa com isso, não. Só faz. Cara, não, tipo assim, a gente tem prova viva disso, cara. A gente teve clientes que a gente conversou, a gente não fechou com o cara na hora. Cara, durante a crise, eu comentei com vocês aqui antes que a gente está fechando alguns. A gente já fechou hotel com check-in mesmo durante a crise. Esses caras que fecharam com a gente agora foram clientes que a gente conversou um pouco antes da crise. A gente não fechou com os caras, porque eles não enxergavam uma oportunidade, mas os caras gostaram tanto que agora, na hora que eles enxergaram uma oportunidade, quem que eles procuraram? A gente. Então, eles entraram em contato e falaram, cara, aquela conversa que a gente teve uns meses atrás, então, agora a gente vai topar. Aí o James falou assim, agora custa o dobro. O cara é mal, né? Mas eu acho que isso é uma das dicas principais. Isso entra muito naquilo que a gente estava falando do LinkedIn, né? A conexão, até no LinkedIn, você tem que conectar com o cara porque você quer conectar com o cara, velho. Você quer trocar ideia. É uma conexão, não é uma venda. Se fosse venda, chamava de venda, não chamava de conexão. Então, o objetivo de lá é você conectar com o cara. O que é uma conexão? Conexão é uma via de mão dupla. Bota fé? Então, é uma troca. Então, você tentar vender para o cara de primeira, não vai te ajudar a vender para o cara. Saca? Só vai ajudar o cara a tomar antipatia de sua cara. Ô, James, o Clayton lá da Hotmart, ele é meu amigo, assim, amigaço. Qualquer pessoa que fizer uma conta lá, o curso que vai aparecer logo nas primeiras caixinhas é do Clayton. O Clayton, além de ser para-raio de maluco, ter imã para doidão, ele fala um negócio muito legal. A turma tá achando que network é pedir favor. Network é eu conectar com o James para eu pedir um favor. Cara, isso é o oposto. Network é gerar valor. Eu chego para o James oferecendo algo, me fazendo útil, gerando valor para ele, resolvendo um problema que ele tem. Depois, quem sabe, um dia, talvez, o James resolva um problema para mim. Mas quando eu gero uma rede de valor, quando eu gero uma rede de reciprocidade, que as pessoas vão querer o meu bem, vão querer me ajudar, vão ter aquela dívida, todo ser humano sente quando ele é ajudado, quando ele recebe algo de bom grado, e aí, no médio prazo, a coisa volta. Cara, mas também não faça pensando nisso, faça genuinamente pensando em ajudar. Cara, isso que eu ia falar, eu tenho 2 dicas para isso. Primeiro, ser sincero, né, em tudo que você faz, porque a sinceridade ela é transparecida em qualquer conversa, mesmo que seja por mensagem. Você sente a sinceridade daquela pessoa. E tem muita gente, cara, que quando chega para mim fala, cara, como que você consegue conexão? Tipo, você não é de família rica que conhece todo mundo, você nunca conheceu ninguém. Como que você tem contato com esses caralho a 4 todo? Cara, tipo assim, a pergunta que o pessoal faz, cara, eu não tenho um serviço para ofertar para esse pessoal, eu não tenho conhecimento para dar para esse pessoal em troca de networking.
Cara, a maioria das pessoas que são as pessoas mais conhecidas e tal, como os empresários que são mais famosos e tal, eles não necessariamente estão em busca de uma troca de serviço, eles não querem um favor seu, eles não querem um serviço seu. Na verdade, a grande maioria das pessoas procuram ele, primeiro, tentando vender alguma coisa ou tentando sugar alguma coisa. Então, quando chega alguma pessoa elogiando o trabalho, por exemplo, saca? De forma sincera, lógico. Então, comentando alguma coisa que a pessoa fez, comentando alguma coisa que a pessoa assistiu daquela pessoa, mano, a recepção dessas pessoas é bizarramente alta, saca? Tipo assim, hoje eu tenho alguns seguidores no meu Instagram, por exemplo, e aí já até saindo do LinkedIn pro Instagram, mostrando que a metodologia funciona, essa porra. Omnichannel a parada, Omnichannel, é na vida. É surreal. Tipo assim, hoje eu tenho grandes amigos meus que são pessoas muito conhecidas, como o próprio Thiago Asmar, que era um dos repórteres mais conhecidos lá da Globo e tal, hoje é um dos canais de maior audiência de esporte no YouTube, que, cara, a gente começou a trocar ideia assim, velho. Saca? Numa troca de conversa inocente, onde a pessoa ela enxerga uma coisa... Vou entregar. Oi? Vou entregar ao senhor. O senhor me mostrou uma conexão de gente que passa na propaganda da televisão que eu vou te falar. Cara, tipo assim, é bizarro. Cara, eu tava mostrando pro Thiago uns dias para trás. Se for olhar minha caixa de entrada lá do Instagram, de pessoas que eu troco ideia, cara, gente verificada pra caralho. O Instagram só verifica quem é realmente conhecido, quem é público e tal. Então, cara, verificado pra caralho lá, muita gente conhecida, muita gente famosa. Cara, tem jogador que me segue, repórter que me segue, enfim. E eu nunca fiz porra nenhuma pra conhecer esses caras, saca? É tudo, tipo, sendo sincero e dando uma coisa em troca que na maioria das vezes essas pessoas não têm, que é uma troca sincera, tipo, de ideia, de elogio, enfim. Por que eu tô falando isso? A maioria das pessoas, elas acham, quando a gente fala que o networking é mais dar do que receber. Esse dar não é favor, não é troca de serviço. Você não tem que prestar um serviço pro cara achar você legal, saca? Cara, seja sincero, velho. E isso lembra daquele conceito que eu falei, isso é uma relação de amizade. Você está construindo uma relação de amizade com o cara. Numa relação de amizade, como que você trata seu amigo? Bota fé? Então, quando essas pessoas elas têm um contato desse tipo, normalmente elas até estranham, porque não é a maioria. E aí entra naquilo que o Matheus falou. É muito bom que seja assim, porque você destaca do bolo. Pessoas que fazem, exatamente, as poucas pessoas que fazem se destacam. Saca? Então, é uma das formas que eu consigo me conectar com qualquer pessoa que eu quero hoje. Inclusive, igual eu falei, há 4 anos atrás, quando a gente começou a tag, eu não conhecia absolutamente ninguém. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho absolutamente todos os diretores das grandes redes e de todas as redes do Brasil no meu WhatsApp. Bota fé? Então, foi tudo dessa forma, velho. Tipo, uma troca, na maioria das vezes, apenas de ideia, conversando, trocando assunto e tal, sem uma troca de favores, enfim, mas que no final das contas é uma coisa importante que o Thiagão falou, que gera valor para outra pessoa. Então, essa troca ela precisa gerar valor para outra pessoa, seja tangível ou seja intangível. Gere valor para a pessoa que você quer conectar. Não, eu acho isso absurdo, eu acho isso fantástico. Eu sou fã do James com esse grau de conectividade e tô para reescrever a frase. A frase diz: você está a 6 graus de conexão de qualquer pessoa do mundo. O James deve estar a 1, 2, no máximo. No máximo. Isso aí, velho. O Capete tá falando, tá sendo só não, Capete. Não agora tá explicado. Opa! Agora... Eu tô vendo ele falar ali, ele tá assim. O Capete falou uma vida. Eu tô assim, eu falei, porra, velho. O Mateuzinho tá igual o intérprete lá do sertanejo, só no gesto.
Pelo menos ele tá feliz. Grita, Capete. Grita sempre. Uma coisa que eu acho muito legal que você falou dos pontos aí, mas principalmente para mim, não só na hora dessas conexões de network mesmo, mas transparecendo até para o time de vendas. A transparência, a verdade, entendeu? De trabalhar, tipo assim, quando seu lead, sei lá, ou você não está preparado, ou você realmente não tem informação. O que você faz? O vendedor da antiga enrolava. Não enrola, porra. Falou, não sei, vou buscar informação para você. Você me dá um tempo? Vou falar com um especialista. Caralho, bicho. Só ser verdadeiro, eu tenho uma frase para isso, velho. Não é feio você não saber. O feio é você não saber e falar que sabe. Não, e outra. E ainda começar a ficar naquela enrolação ali que vai ficando uma coisa mais feia. Vai ficando mais feia. É picaretagem. Aí já... Entendeu? E por que eu trouxe esse exemplo? Os 3 que estão aqui, as 3 conexões. A primeira vez que eu conheci o James foi no bar, né? Lógico. Isso, o Capete é a personificação daquela pessoa. Nunca fiz amigos bebendo leite. Então, assim, a gente tava lá no Mastermind e, o James, você lembra? Era um dia lá final daquele jogo do Flamengo, alguma coisa assim. A gente tava lá no Star Jam. Do Zé. Exato. Aí começamos lá a tomar cerveja e o James começou, pá, isso, aquilo e tal, e tranquilão. E tipo, na hora que foi vendo, a conversa tava fluindo. Aí do nada, a gente tava falando, sei lá, de futebol, passou pra ele me ajudar no que eu tava fazendo no time de vendas, e aí já veio o ensaio do Thiago e não sei o quê. E foi muito natural. O Thiago foi a mesma coisa, bebendo também, obviamente. Mas a gente tava no Mastermind, onde, ele apresentou o Farol, James, o Farol, que a gente gosta, do Thiagão. Boa. Aí eu cheguei pra ele e falei, então, acho que isso daí pode me ajudar, mas tenho dúvida, será que você pode trocar uma ideia comigo e tal? Aí ele falou, posso, inclusive, aquilo lá que você falou, acho que você pode me ajudar. Vamos trocar uma ideia, nós dois, vamos unir essas forças. Velho, fui lá pra VUP e tal, rolou, Thiago virou meu sócio, amigo, confidente, pronto. Liguei, vai dar tempo, essa vai dar tempo. Porque agora liguei pro Matt, na cara de pau. Falei, ô Xará, fiquei sabendo que você arrebenta, que você é um cara. O problema que você arrumou, Matt, olha o problema. E eu acho que foi a mesma coisa. Porque, tipo assim, cheguei, por exemplo, pro Matt e falei, velho, tô com uma ideia, eu e o Thiagão, de formar uma galera mesmo, unir a galera de vendas e tal. Foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone. E eu falei, velho, só queria sua presença, ver se você topa e tal. Acho que a gente pode te agregar, grita. E olha só, hoje nós 3 somos sócios, nós 4, a gente faz parte do mesmo ciclo de troca de conteúdo, de ideia, de amizade, de tomar uma cerveja. Então, tipo, o tanto que fica forte justamente porque, o Thiago quis me ajudar, eu quis ajudar ele, o Matt quis me ajudar, eu quis ajudar ele, vice-versa, o James. Mas ajudar em que sentido? O conhecimento só é válido quando você compartilha, galera. Põe isso na sua cabeça. Se você reter ele pra você é um merda. Não, então, isso aqui... Eu quero falar daqui a pouco. Tá, esse podcast, ele foi o seguinte. A gente já conversava sobre isso, tomando cerveja, a gente já interagia falando, tô com esse problema, me ajuda. Tô com aquele problema, me ajuda. Uma vez na minha vida eu fiz isso que pode servir para você. Aí, não lembro se foi o Matar ou o Capete, falou, bora ligar uma câmera aqui, bora gravar essa merda que pode ajudar outras pessoas. Então, esse sentido de fazer entrega. A galera ela tem muito medo de compartilhar conhecimento, porque às vezes ela acha que ela está começando agora e ela não tem muita coisa a agregar. Mas, cara, eu trouxe uma coisa muito de tecnologia para gestão de negócios, para vendas, enfim, que cara, não importa quanto tempo você tem. Você pode ter vivenciado alguma situação que a outra pessoa não vivenciou. Uma coisa que é muito simples para você, que você faz no seu dia a dia, pode ser uma coisa que é um diferencial fodido para outra pessoa, saca? Cara, e aí um exemplo já até do playbook, velho, que eu mostrei até pro Capete, né, velho? Nossa. Cara, uma coisa, cara, que tipo assim, é uma coisa que a gente faz para padronização de processo de vendas, que é a gravação de vídeo e tal, gravando o processo. Olha o processo. Exatamente, olha o processo.
É que é gravando como que o processo funciona, porque, tipo assim, documentação de processo, para mim, pop não existe. A gente tem que documentar de uma outra forma. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Mas, cara, é uma coisa que, pra gente, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas que para uma outra pessoa, no caso o Capete, foi uma novidade. Então, cara, para mim também foi. Compartilha, porra. E assim, isso foi, Mete, bizarro, pô. O Thiagão sabe, faz playbook de vendas, pô, uma cara escrita e tal, pô, coloca imagem e tal, coloca até do CRM. Velho, na hora que o James me mostrou o modelo do playbook dele, sabe, criança? Eu fiquei assim, que isso, amigo? Que isso? Que é isso aqui? A Disney? Que é isso? Cara, a estrutura é um browser, tipo assim, tem várias camadas do playbook, tudo documentado em vídeo, ele falando com a galera, sacou? Tipo assim, velho, não tem como ser mais didático, Capete entendeu? Assim, se o vendedor dele não vender, mano, pode matar ele. Não! E o pior, né? O que eu falei com você? Eu falei, bicho, se o seu vendedor falar que ele não aprendeu, que ele não tá conseguindo fazer, né? Não tem condição, né? Só falta você evoluir ao ponto do cara que tá falando aí virar inteligência artificial e ligar, e pegar, sentar na cadeira e ligar. Mas sabe o que eu fiquei mais pirado? Mais pirado. Que eu falei, e aí, James, quem fez pra você? Como é o seu time de tech que desenvolveu? Ele não, velho, Google Sites. Falei, sempre tem uma ferramentinha, né, velho? Uma dica importante que eu queria dar para todo mundo, principalmente do pessoal de vendas, né, que é quem é o público foco aqui, que é o seguinte, a gente tem falado isso muito nas nossas lives. Não confunda inovar com tecnologia. Tecnologia é uma forma de entrega de inovação. Inovar, você consegue fazer sem tecnologia, você consegue fazer isso num pedaço de papel. Eu tenho uma frase que a gente usa no nosso Guia de Cultura, que é um mantra nosso, que eu falo muito, que é que inovar não é criar alguma coisa nova, mas é fazer o que todo mundo faz de uma forma que ninguém nunca fez. Então, cara, olha para você ver. O Felipe falou isso. O Felipe Sócio falou isso no podcast. Olha para você ver. Resumindo, tem que ser preguiçoso. Exatamente. Basicamente é isso. É o preguiçoso que quer agilizar processo. Sabe? Então, não confunda inovação com tecnologia. Não tem nada a ver. A tecnologia é só um canal de entrega de inovação que pode automatizar uma ou outra coisa, mas que primeiro você precisa ter a mentalidade inovadora e fazer o simples, cara. Que seja no Google Sites, que seja numa planilha, num Google Docs, num PDF, foda-se. Mas, cara, faz diferente. Só isso. Velho, nem que seja no notas do telefone, bicho. Tipo assim, arroz e feijão, o famoso tijolo e barro, velho. Só faz, sim. Eu falo muito lá com a galera. Eu falo, galera, a galera nos times de venda, eu dou lista fria pra galera ligar. Eu crio a primeira experiência ruim. Por quê? Porque você só dá valor depois que você experimenta. E outra, quando você sabe fazer o básico, qualquer ferramentinha que te ajudar a potencializar seu resultado, se ela der pau, se o sistema cair, se você ficar sem internet, se você tiver um bom telefone e a estratégia aqui, amigo, só vai, seu dia não para não. Não para não. O Capete, mas uma coisa que você falou legal é que eu lembro nos meus treinamentos de venda lá na Midas, eu tinha um playbook que ele só crescia o número de páginas, né? Chegou no momento que ele tinha 137 páginas. Um playbook novo que eu vi desse rapaz aí tinha 74. Não, eu fui reduzindo. Reduzir. Reduzir. Aí eu entregava pro cara e falava assim, ó, esse playbook aqui, esse é o seu norte. Você tem que ler ele antes de você começar a ligar. Você tem 3 dias para você ler ele. Eu começava a ligar depois de 3 dias, que eram 3 dias de treinamento. E aí, tipo assim, chegava todo dia, tipo, depois desse treinamento, que a galera começava a ligar e viu uma pergunta, como eu que escrevi o playbook, eu tinha decorado, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu tinha decorado em qual capítulo, qual página que estava o negócio. E aí eu chegava pro cara e respondia assim, capítulo 3, página tal, linha tal. Aí o cara olhava assim, que isso, velho? Aí eu ficava assim, mas se eu conseguir, você consegue também. Então você trata de ler de novo aí, que você não leu esse trem direito, não. Então eu dava a pior experiência pro cara, e era só lead free também, velho. O primeiro mês do cara, mês inteiro, lead frio. A taxa de atendimento era de 7%.
Atendimento. De atendimento, né? De Atendimento, conectados. Conectado. Pra você ligar. Conectados. 100%. Pro cara realmente pegar. E quando te atende? Pra que você tá me ligando? Onde você conseguiu meu telefone? Aí, amigo, é a hora. Mas era muito bom. Mas, tipo assim, eu acho que realmente ter essa facilidade, às vezes as pessoas não aproveitam, sabe? Tipo assim, é igual livro, velho. Eu leio muito livro. E livro está disponível para todo mundo. Por que a galera não lê? Entendeu? Os cursos, né, Tiagão? A gente compra um curso por semana. Tá ligando. Por que a galera não lê? A galera não lê playbook, velho. Nossa! Não, escuta essa daqui que é sensacional. Manda bala, James. Isso é uma verdade absoluta. Cara, é bizarro. É tipo assim, a gente fez o playbook. De matar. Todo de vídeo, todo didático. Aí a gente fez, acho que foi no início de setembro. Início ou final de setembro, enfim. A gente vendo a maioria da galera não conseguindo seguir processo, a maioria da galera não tendo resultado. E uma das coisas que eu fiz dentro de um dos primeiros vídeos, não sei se foi o primeiro ou o segundo vídeo do playbook, é colocar um erro proposital. Bota fé? É aqueles professores que erram, né? E vão assim, tipo assim, eu não editei o vídeo, e aí no final, tipo assim, na gravação e tal, no final, aí eu solto um espirro bizarro lá e falo, eita caralho, porra! E tipo, eu não editei de propósito, os outros todos eu editei, cortei, porque quem visse ia me zoar, óbvio, sabe? E, cara, o mais engraçado é que, tipo assim, a minha noiva me zoou, o meu sócio me zoou e ninguém do time de venda. Tá? E tipo assim, é bizarro. Cara, é bizarro, é bizarro. Nem um tapinha nas costas e saúde, né? Saúde, pai! Tá espirrando aí, né? E, tipo assim, quando você vai ver, comparar o número de visualizações, no final do nosso playbook, a gente tem um formulário de retenção de conhecimento, que é para a pessoa preencher e responder para ela gravar, né? Quando ela responde, ela retém mais conhecimento. Cara, nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Então, tipo assim, aquilo que a gente falou, né? Quando a pessoa quer, e aí você que está escutando isso daqui, cara, as ferramentas que a empresa cria para te capacitar são feitas baseadas em dados. Todas foram testadas, metodologias foram testadas e são as coisas que funcionam. Você pode ter novas ideias que funcionam? Pode, mas o Matheus falou uma coisa muito importante, que é antes de você testar uma metodologia que você acha que funciona, prova que a metodologia que estão te dando não funciona. Saca? Aquela velha informação lá, traga-me dados e a gente vai analisar. Se você trouxer sua opinião, eu vou ficar com a minha. Porque, cara, achismo, o mundo tá cheio. Todo mundo acha alguma coisa. Agora, você ter dados que comprovem essa informação, para você fazer isso virar uma informação, você precisa de dados. Então, cara, roda a porra do playbook, roda o processo. O processo, ele pode ser melhorado. Não existe processo perfeito. O processo está numa evolução contínua, para isso que existe o PDCA, é um ciclo de melhoria contínua. Mas você só vai conseguir descobrir melhoria se você testar. Se você não assiste a porra do playbook, se você não lê todos os materiais que o seu time te dá, você não tem embasamento nenhuma razão de reclamar de porra nenhuma. Tá? É isso. Não, caramba, amigo. Total. E é muito, falando já que a gente já entrou muito nessa parte de processo, o playbook é o que a gente fala, é a bíblia do vendedor, igual o Matt fala e usa muito, é o norte. É tipo assim, é a primeira visualização que ele tem do processo. Pô, tem ali qual que é a cultura da empresa, qual que é o SLA, qual que é a rotina sugerida para ele, qual que é a quantidade de ligações, quantidade de conexões, como que ele vai movimentar o pipe dele, o que que ele vai priorizar, uma trilha de conteúdo ali para ele assistir, qual que é a meta de rampagem dele. Tipo assim, tem a porra toda, tudo lá, o mais mastigado, impossível. E o que eu falo isso? Porque eu sou tipo, o cara que faz os playbooks para os meus times de venda, gosto de fazer.
e tá na linha de frente. Eu acho uma falta de respeito, o cara, no mínimo, não lê. Outro dia eu fui Total, fui fazer uma reunião com um dos times de venda que a gente atende. E aí, tipo assim, tô vendo aquele pipe zoado, aquela zona. O pior é que, aquele que você falou, às vezes consegue ainda gerar algum resultado. Isso é o que me mata, porque aí fica mais naquele sentimento. Velho, aí me solta. Você já imagina, né, Matt? A minha paciência, como que ela é leve. Me solta e fala assim, mas a gente não sabe que caminho seguir. Aí eu falei assim, peraí, então, calma aí, peraí. Abri, eu falei assim, página 4, tipo Matt, não tão específico, mas página 4, vamos abrir que tava lá, rotina comercial. Mano, tudo, eu juro por Deus. Aí eu falei assim, galera, vamos lá. Todo mundo aqui, bom português, leitura tá em dia? Então vamos fazer o seguinte, um por um vai ler em voz alta para mim, porque às vezes eu entendi errado. Eu devo ter escrito errado. Vamos entender junto aqui? Eu vou ler o primeiro. Primeira tarefa do dia. Ligou o WhatsApp, responde seus leads, responde seus clientes. Capetado, você fez o que você tinha feito, velho. Eu fiz isso uma vez. Vou te contar que eu sou mais bonzinho que o Capete ainda, velho. Não, uma vez eu fiz o seguinte, o cara foi a mesma coisa, ninguém tinha lido o playbook. Eu falei, galera, então, já que a gente tem que tratar você igual criança, eu vou fazer igual na escolinha. Semana que vem tem uma prova do playbook. Quem tirar menos de 80% é demitido. Fechou? Fechou. Falou. Sensacional, velho. Botei a provinha. Eu fiz uma prova fodida ainda, velho. Fui mal. Mas não demiti a galera que tirou menos de 80%. Não. Teve que refazer a prova na semana que vem, para recuperação. Boa. Mas aí, James, e falando justamente por isso, porque eu acho que a falha no processo de vendas vem do início, entendeu? De quando o cara entra ali. Justamente por isso. Começa no playbook de vendas, se alastra para a rotina diária, se alastra para a relação com os amigos e as atividades que têm que ser cumpridas, se alastra para seguir o fluxo comercial, que é respeitar os SLAs, as etapas, organizar o seu pipe, organizar a sua agenda, a sua prioridade, e vira uma avalanche, chega num nível que, tipo assim, o cara, ele não enxerga que ele simplesmente está sabotando o próprio resultado. Como que você faz para trabalhar isso na tag hoje? Quais dicas você traz para a gente aí de processos? Dá uma luz aí para a galera. Vamos lá. Cara, então, eu tenho identificado que um dos principais problemas disso é justamente a falta de visão de processo, saca? As pessoas, elas não conseguem entender, mesmo que instintivamente, que o que ela faz na primeira etapa lá do processo, do funil de vendas, vai afetar a última etapa do processo, saca? Porque ela não tem essa visão de etapas, ela não consegue enxergar que isso é um processo contínuo, que para ela conseguir ter o resultado final, ela precisa executar todas as etapas desde o início, até para ela saber onde que ela está com o maior gap de problema. Tá? Que é o que a gente chama de gap, né, mesmo. Então, o que a gente tem feito? A gente tem começado a capacitar o nosso time em processo. Tá? Porque o que a gente tem percebido é que quando o nosso time começou a ter uma visão um pouco mais forte de processos, e aí por isso que eu comecei a aprofundar e pensei em me especializar nas minhas redes sociais em processo, visão de processo, gestão de processos, quando essas pessoas elas começam a ter uma visão de processo, ela começa a entender que a tarefa dela, o SDR começa a entender, por exemplo, que o primeiro contato dele lá com o cliente, que seja no Smart Lead, vai afetar para um caralho a conversão de CS durante o trial. Saca? Porque ele começa a enxergar o processo como um todo. Ele começa a ter uma visão do processo. Ele sabe que se ele não fizer isso certo aqui, isso vai avacalhar essa etapa, porque vai acontecer isso. Na próxima etapa, o cara já vai chegar desengajado, ele já vai chegar lá no trial extremamente frio. Na hora que ele terminar o trial, ele não vai ter o resultado que ele quer. Saca? Então, o time começar a entender que as tarefas que ele faz, desde o negócio lá, abrir o WhatsApp, ver mensagem do cliente, o cara lá 4, afeta o resultado não só dele,
mas toda a cadeia de etapas que tem a partir daquele momento, basicamente ele entender que a etapa dele é o input de uma sequência de outras etapas, faz uma diferença absurda, velho. Faz uma diferença absurda. Porque ele começa a ter mais forte o espírito de time. Ele sabe que o output dele, a saída daquela tarefa dele, vai ser o input de uma tarefa do coleguinha. E que se esse input não for feito da forma certa, vai prejudicar a entrega do cara. E a não entrega do cara deixa de ser o resultado dele também. Cara, Sabe? isso funciona para a empresa inteira. Isso é o relógio funcionando, meu amigo. Total. A engrenagem parou, fudeu. Total. Então, cara, a gente tem focado muito nesses treinamentos de visão de processo, saca? E aí, nos times separados, foi no final de 2018, até respondendo aquela pergunta, né? Qual foi a virada de chave para a gente criar o time de Inside Sales? Foi quando eu assumi como CEO da TAG, que eu assumi toda a parte de operações, além da parte comercial, que foi quando a gente começou a desenhar os processos. E desenhar, galera, não é você pegar um visage e ficar desenhando as caixinhas, não. Pelo amor de Deus. A minha formação a minha pós-graduação foi em análise de processo de negócio. Então, eu entendo como que funciona o BPM, eu sou especializado nisso. Mas, como especialista nisso que eu sou, eu sei que é um saco e que não funciona. Isso funciona muito bem para quem tem entregas muito específicas, quem precisa de ISO, quem tem certificados de qualidade. As pessoas, elas costumam relacionar processo a empresas que têm setor de processo para trabalhar os processos estruturados. Galera, arroz com feijão, mapeia numa planilha quais são todas as tarefas que você precisa executar e o que acontece se aquilo não acontecer. Porque se não acontecer, é um loop que você precisa resolver. Só isso, saca? E a documentação de processo que a gente faz hoje na TAG é 100% em vídeo. Foi o que a gente estava falando lá do playbook. A gente documenta tudo em vídeo porque, cara, ninguém lê POP. Procedimento operacional padrão, né, na linguagem de processo. Ninguém lê aquela porra, ninguém. Então, vídeo, cara, você faz de uma forma didática, documenta processo, enfim, todo mundo está com uma visão de processo alinhado. Então, a gente ter esse alinhamento de processo foi muito importante quando eu assumi como responsável pelas operações, como CEO da TAG, para a gente, primeiro, ter uma ideia de que todo o trabalho do SDR influencia até a entrega do CS, porque todos os nossos clientes hoje, eles entram com o processo de trial. Então, hoje, até inclusive, todas as metas, elas são vinculadas desde o SDR até o CS. A meta de conversão de trial do CS afeta o recebimento do SDR e o recebimento do close. Tá? Justamente para eles terem essa visão de processo. E o mais importante, especializar esses processos dentro de cada caixinha. Então, cara, é o time de vendas? Beleza. Você teve um conhecimento sobre visão de processo, você já entende que o seu processo afeta a empresa inteira. Tá, agora vamos entender como que funciona o seu processo. Como que funciona o funil de vendas dentro da TAG, até onde vai o seu processo, depois do seu processo, como que funciona. Ter essa estruturação de processos foi muito importante. E, cara, o MV tá aí, cara, para não me deixar mentir. Quantas pessoas elas me perguntam qual que é a principal diferença de empresas tradicionais com startups, são duas características que eu listo como principais. Primeiro, a cultura de inovação, que é o que a gente estava falando agora há pouco. E segundo, estruturação de processo. Startup só consegue escalar, crescer o número de clientes absurdamente mais do que qualquer outra empresa, porque ela entende exatamente todas as etapas que ela entrega, desde a aquisição de cliente até a ativação do cliente, sabe? Então, ter essa cabeça de estruturação de processos, ela foi um diferencial para a gente começar a entregar mais. E no ano passado, que foi o ano que a gente estava começando a criar o Inside Sales, a gente, mesmo no ano de criação de processo, a gente terminar o ano crescendo 150% de faturamento, saca? Então, acho que entender processo, estruturar processo, passo atrás que todo mundo precisa dar. Legal demais. E como é que você acha, James? Até uma dúvida aí, mais num pessoal, assim, não muito em business, que eu enxergo que a gente tem muito vendedor, entendeu? Como pessoa ouvindo aqui o nosso podcast. Como que você acha que ele pode realmente pegar essa ideia de estruturação de processo até para a vida mesmo? Que eu acho que
com certeza faz um sentido cabuloso. Cara, total, total. A gente estava brincando aqui aquela hora que fazer comida é um processo. E, cara, eu falo que uma virada de chave para mim foi quando eu entendi duas coisas. Primeiro, que eu vendo em qualquer coisa na minha vida. E segundo, que absolutamente tudo é processo. Tudo. Até o fato de eu ir na padaria comprar um pão, eu tenho que seguir um processo. Dependendo da padaria, eu tenho que pegar o pão primeiro e pagar depois. Dependendo da padaria, eu tenho que pagar primeiro para pegar alguma coisa depois. Tudo, absolutamente tudo é processo. Independente, cara, se o cara ele é dono de um negócio, ou se ele é vendedor dentro de uma empresa, ele ter esse mindset de processo, ele pensar com a visão de processo, vai ser um diferencial até para ele enxergar onde que estão os próprios gaps. Até onde que estão os próprios gaps. Tá, até toquei um rock aqui. Os próprios gaps, Botafé. Porque, cara, quando você tem essa visão de processo, você consegue entender de forma estruturada tudo que você está fazendo. Independente se seja em comprar pão, fazer comida. Só para vocês terem uma ideia. No produto que eu estou criando, estou fazendo um infoproduto de processos, né? Algumas das aulas que a gente está fazendo inclusive, como ter ideias. Cara, tem, no curso de copy lá do Beto, no curso de copy do Beto, ele cita um caso lá, tipo, de como estruturar ideias. Então, cara, para você ter ideias, existe processo. Existe processo. O Murilo Gun fala muito de processo para você ter criatividade, que a criatividade nada mais é do que um processo. Existe processo de aprendizagem, cara. Cara, uma das coisas que me ajudam muito é que eu consigo aprender qualquer coisa, saca? Ah, mas é porque você é inteligente pra caralho. Porra nenhuma, eu sou preguiçoso pra porra. Saca? Eu nunca estudava na escola, mas o que o Matt falou, é o preguiçoso que por isso ele inova para automatizar coisas para ele. Mas, cara, então eu criei metodologias de aprendizado. Então, para mim, o que funciona para aprender? O que eu preciso fazer para aprender uma coisa mais rápido? Um processo. Então, aprendizado é processo, criar ideia é processo, você ter criatividade é processo, tudo, absolutamente tudo é processo. Por que vendas vai ser diferente? Saca? Na verdade, tem uma coisa que o Aaron Ross fala muito e que eu concordo plenamente, que os vendedores que vendem só por lábia, eles estão com os dias contados. Hoje, vendas é muito mais processo. Mais um, Capete. Mais um, Capete. Estamos unânime. Até agora, todos os podcasts até agora falaram exatamente a mesma coisa. Ô, mano, e foi um dos motivos que eu resolvi... A voz do povo, eu já diria. Já dizia. Mano, e foi um dos motivos que eu resolvi começar a gerar mais conteúdo sobre processo. Por quê? Por mais que a gente que está aqui, que já tem uma visão mais ampla da coisa, a gente entenda que isso é importante, igual o Thiagão falou, para tudo, absolutamente tudo dentro da empresa, principalmente para vendas, é bizarro a gente ver que no mercado, a maioria das pessoas sequer sabe como que funciona uma estrutura de processo. Sequer sabe uma visão de processo. E pior, sabe aquela galera que tipo, fala assim, não tô tendo oportunidade, etc. Cara, você para pensar, você chega, é contratado por uma empresa, e aí você recebe um documento que fala, filho, filha, olha só, leia. É uma troca, né? É uma troca. Nós vamos te treinar, vamos te ensinar, você quer aprender. Show de bola. Porra, o mínimo que é ler, que é seguir o passo a passo, entender, errar, acertar, aquilo que a gente falou, o pessoal olha e fala assim, não, vou fazer aqui do meu jeito, que eu sou vendedor bonzão, eu arrebento. Aí vai, acerta um mês lá. Pum! Tô vendendo pra caramba. 2 meses caindo, não faz ideia o que tá acontecendo na vida dele. O lead que é ruim, o marketing tá mandando o negócio errado, tá no briga com o marketing, fala que tá com problema em tudo, aparece tudo, menos aonde que tá o erro. Por quê?
Ele não segue processo, ele não consegue gerar dados, não consegue ter um entendimento de onde ele precisa melhorar. E isso é muito, muito bizarro. Por exemplo, eu, no meu único emprego de carteira assinada, mesmo sendo de uma multinacional, eu só tinha um resultado. Quantas oportunidades eu tinha e quantas eu fechava. Eu ficava indignado, porque às vezes eu, no meio da trajetória lá, eu fazia algumas ideias e, tipo assim, pô, melhorava, sei lá, melhorei X de faturamento. Tá, em qual das ações? Eu fiz 200 aqui, eu não sei aonde, o que deu certo. Aí você começou a cortar, né? Vou fazer 199 agora. 180. Não, tipo as dicas do Tiagão, anotava no caderninho, só que eu falava, bicho, como que eu vou mencionar? Não tinha. E hoje a galera não sabe aproveitar isso, porque cada vez mais é uma realidade, não só das startups, mas das empresas que querem crescer, estruturar processos eficientes baseados em dados e entregar isso no onboard do cara assim que ele é contratado. Só que a galera não dá o devido valor para isso. Exatamente. E a gente tá... Oi, pode falar. Você sabe que esses caras, esses meus 2 companheiros fiéis de podcast, meus sócios nesta porra, eles duvidaram. Eu contei para eles, mano, escrevi 100 dicas de vendas. Aí os caras ficaram assim, não escreveu, não. O cara pensou 100 dicas de venda. Eles só acreditaram que eu fiz essa merda depois que eu mostrei o caderno lá, bonitinho, uma dica por linha, tal, 100 linhas preenchidas. Tiagão é o vendedor mais loroteiro que eu conheço, cara, todo dia ele tá na Laurel. Ele solta uma dessa, eu olhei pro capete e falei, não botamos, não, juro, na hora que ele tirou, eu falei, olha, não é que é verdade, menino? Mas eu mostrei sem querer, velho. Mostrei sem querer que a gente ia gravar um podcast, aí eu falei, qual que vai ser a dica de hoje? Aí os caras, fala só a dica aí. Eu falei, não, porque tem a lista. Aí os caras, olha, falei mentira. E aí, ô James, e virou um processo. Por que é um processo? O Thiago documentou as dicas que ele queria falar, ele vai trabalhando as dicas, vai tendo o processo dele. E outro, o processo dele é o quê? Pô, dessa dica faz sentido agora pra galera. E ele tá fazendo um negócio mais legal ainda, que é a ordem cronológica das dicas. Então, tipo assim, ele pegou as 100 que ele escreveu e ele falou, opa, deixa eu escrever em ordem. Então, ele escreveu em ordem, foi escrevendo, e agora, tipo assim, na hora que ele tá fazendo as dicas, ele realmente tá tentando seguir uma ordem lógica pro cara entender, para ele chegar realmente no resultado. Então, tipo assim, criar um processo de o quê? De aprendizado. Porque ele tá dando 100 dicas de venda. Então, ele quer que quem assimile ali comece a formar a base e aí vai crescendo. É a mesma ideia. Ô, James, mas teve um negócio que você falou que eu achei legal, que um dos primeiros cursos que eu fiz, quando eu tive esse insight de que eu precisava correr atrás, precisava estudar pra caramba, eu fiz um curso que ensina a aprender. Uhum. Aí ele tá até na minha faculdade lá, eu já compartilhei minha faculdade. Eu tenho um Excel aqui que eu chamo Faculdade Matheus Matara. É todos os cursos que eu já fiz na vida. Aí tem lá todos os cursos lá. E quando eu compro um novo, toda vez que eu finalizo, eu já jogo ele pra lá, entendeu? Aí agora ela ramificou, né? Que agora tem a faculdade Cafete e tem a faculdade Thiago. Entendeu? Que a gente pegou o que ele já aprendeu, acrescentou o nosso ali, virou uma bagunça. Mas o que é legal nesse aprender a aprender, é tipo, você aprender a aprender, você vê muito como que você criar processo em tudo, até numa leitura de um livro, de realmente marcar as palavras ou as frases que realmente te impactam, depois reler essas frases, escrever ela num caderninho, você guardar isso na sua mente, tudo. Você deu uma leitura dinâmica inicial e tudo. E, tipo, isso me ensinou de um jeito que hoje, para mim, eu aprendo muito mais rápido. E eu criou até essa memória visual que eu falei com vocês. Que quando eu escrevo alguma coisa, seja um... Por isso que eu gosto de dar muito treinamento. E hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta no meu dia a dia. Eu resolvi empreender, larguei meu time de vendas e hoje eu sou meu vendedor, sou meu SDR, sou tudo meu, né? Sou eu que faço tudo. E aí, o que mais sinto falta é ensinar isso para a galera, de passar realmente essa questão de que como que é esse processo, como que era o playbook, cobrar. Eu brinco que hoje, se eu tivesse um time de vendas, eu até falei... que eu ia pegar qual que ia ser o motivador do cara, imprimir um monte de boleto e colar na mesa de cada um.
É o melhor motivador que tem. Chegar todo dia, o cara ia olhar os boletos. Vai falar, o que me motiva é isso que deve te motivar, é a mesma coisa. Bora pro choque. Ia variar, um ia ser o boleto da internet, o outro ia ser o boleto do aluguel, o outro ia ser... Cada um ia ser o seu boleto, mas... Cara, mas é bem real isso. Eu acho que as duas principais viradas de chave para eu conseguir chegar onde eu estou hoje, para mim, foram isso. Primeiro, entender que absolutamente tudo que eu faço na vida é uma venda e que tudo funciona através do processo, saca? Então, você ter esse pensamento estruturado, aliado a um mindset onde que tudo que você faz é venda, eu acho que pode ser um diferencial, independente se o cara tem o negócio dele ou se ele empreende no negócio de outra pessoa, para ele ter uma virada de vida, saca? Uhum. Sem dúvida. E aí, Thiagão? Hoje, amigos, hoje é que a resenha tá pesadíssima. Fala com a gente, Dantas. O cara fala de processo, que é tudo na vida. Vendedor, se você não se acha vendedor, aceita. Você é vendedor. E fala de networking. O cara deu o caminho. Para quê? Para qualquer pessoa que quer fazer algum resultado, que quer mudar alguma coisa, que quer ser melhor, transformar, atingir algum objetivo. Então, o que eu vou falar? James deu aula. Deu aula. Monstro. O que eu vou falar? Vamos beber. Pra quem tá só ouvindo esse podcast, essa daí foi enquanto o Thiagão fez uma pausa estratégica para beber uma bela cerveja gelada. Olha lá, fazendo pose. Oh, meu Deus. Tá uma coisa aí, falando para quem tá ouvindo a gente, velho, para começar a ouvir esse Vendas Cast, tem que tomar uma também. Já pega isso assim. Exatamente. Exatamente. Que aí você vai ouvir. Se você que estiver assistindo for menor de... Se você que estiver assistindo, ouvindo, for menor de idade, só depois dos 18, tá? Pega um refri. Aprende a ser vendedor, começa a aprender aí o ofício, porque você pode se dar bem. Exatamente. Desde que você siga processo, se conecte com pessoas e o quê? Sem historinha triste. Pega e faz. Consistência, rotina, ritual, né? Aquelas coisas todas que a gente já falou aqui. Aquela que a gente gosta do Matt, como é que é, Matt? Pega o telefone, como é que é mesmo? Pega a porra do telefone e liga, caralho. É isso aí. Se for parafrasear para o James, pega o perfil do LinkedIn e conecta, filhão. Mas estuda o cara, gera rapport, manda uma mensagem legal, né? Então, gera valor pro cara. Olha o processinho aí, ó. Tome ação, né? Tome atitude, né? Vai lá, mete a cara. O não, eu tô te dando aqui, não. Né? Então, é isso aí. Bom, um prazer absurdo receber esse cara, essa celebridade, este homem que está marcando a história da hotelaria, James Patrick, um cara que quem vê esse rostinho bonito aí engana, mas o rapaz já ralou, viu? Nossa, esse bicho ele não contou o segredo da barba, não, velho. Cadê o segredo da barba? Você vai contar o segredo da barba seguido pra gente finalizar, né? Que agora o James, CEO agora da TAG. Então, olha o processo, ó, pessoal. Até para você crescer dentro da empresa tem processo. Então, conta pra gente aí, James, se o processo de deixar a barba bonita foi só na hora que chegou como CEO, já tinha antes, qual que é a ideia? Gatilho de antecipação. Na próxima live eu conto. Gostei demais. Filho da puta. Sensacional. Pega o James lá no Instagram e cobra, galera. Exatamente. Esse cara é bom, galera. Esse cara, eu admiro ele muito. Hoje a gente teve uma aula aqui de network, uma aula de processo, uma aula de como fazer acontecer, como tirar a bunda da cadeira e ir atrás do que você quer, como entender o processo de executar as coisas. Repita aquela coisa sempre e você vai masterizar se você melhorar 1% por dia. Um pouquinho por cento, menos de 1 por vez. Você não precisa ser perfeito na primeira vez. Primeira vez que você jogou bola, você não vai ser o Neymar. Então, processo funciona,
Networking é dar, oferecer, gerar valor para as pessoas e depois, quem sabe, talvez um dia você receba. E, meu amigo, uma barba dessa aí, você vai ter que assistir a próxima live, o próximo podcast, ficar ligado, porque ele deixou segredo. E é com essa aí que eu peço para o James fechar o nosso podcast de hoje, deixar uma mensagem para a turma aí, você que está começando com vendas, já assumiu um cargo de gestão, está gostando do nosso conteúdo. James, conversa com a turma aí e vamos para frente. Fala o que você quiser. Boa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. A aula foi eu que tive aqui hoje, com os 3 mestres. Humilde, rapaz. Cara, não, mas sério, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre legal a gente ter essas resenhas. Eu costumo falar que essas resenhas, essa troca de ideia saudável, tomando uma, conversando à toa, é onde a gente tem os maiores aprendizados, saca? E foi um prazer bater esse papo aqui hoje com vocês. Para quem está ouvindo, cara, a dica que eu posso dar, principalmente numa cultura que a gente tem, que normalmente quem entrega muito é taxado de baba-ovo, quem faz mais do que é pedido é taxado de baba-ovo, é uma frase que eu aprendi desde muito novo e que eu aplico muito na minha vida. Galera, faça mais do que te pedem, que um dia você vai ser remunerado por isso. Então, cara, sem história triste, se você tem o seu próprio negócio, cara, tira a bunda da cadeira, TBC na veia, faz acontecer, põe a cara, você vai errar, faz parte do processo, entenda isso. E se você ainda não empreende, se você empreende na empresa de outra pessoa, cara, encara a empresa como sua, saca? Você faz parte daquele negócio, você faz parte daquela empresa e o seu resultado pode fazer a diferença dentro dessa empresa. Então, tira a bunda da cadeira também, faz acontecer, que você pode até não estar sendo visto dentro dessa empresa, mas alguém, em alguma hora, vai ver o seu resultado. Então, cara, sem história triste, faz acontecer, põe as coisas para rodar, e é isso. Tenha visão de processo, tá? Isso é importante pra caralho. E é isso aí. Se quiser esse conteúdo de processo, arrasta pra cima e segue eu lá. Vou botar o Instagram. Vamos botar o Instagram. Lembra de curtir, dar o like, inscreve no canal também, que é importante. E aquele agradecimento, né? Lá pra Lagoa do Jacaré. Alô, Alugator! Nossos patrocinadores. Ô, James, hoje eu sei que vai fazer o pitch de vendas aí da Alugator. Manda bala. Vendedor bom, é bom mesmo, vai lá. A Alugator, o que eu estou usando para gravar todos os meus conteúdos, inclusive de processo? Exatamente. Galera, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Ô, Caduzão, abraço, seu enrolado. Esse conhece. Esse conhece o empreendedor e a empresa, fez o pitch, é cliente e sabe que o Cadu é o enrolado. E você sabe o que nós estamos esperando aqui, James? O Cadu apostou com o vendedor. Se você bater meta, eu vou trabalhar um dia de motorista para você de cap e tudo. E nós vamos filmar. Vamos documentar, nós vamos ficar no pé do Cadu até passar essa pandemia. Vendedor desafiado. Qualquer mentoria que você precisar para bater meta, você pode chamar qualquer um. Ela tá ligando, já ligou lá. Então, beleza. Então, galera, encerrando mais um Vendas Cast, agradecendo mais uma vez a presença ilustre do James, CEO da Tag, trouxe muita coisa aí, network, processo, sem história triste, mostrou uma trajetória incrível. Agradecer sempre meus amigos, sócios e mentores, Thiago Dantas, Matheus Matar. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu falei mais cedo, meu pessoal, dá um feedback pra gente, segue o Vendascast no Instagram, se inscreve aqui no canal. O objetivo desse canal aqui é único e exclusivamente trazer um conteúdo de forma interativa, de forma divertida, para você aí poder pegar esse conteúdo e praticar, e executar, e gerar resultado. Conta pra gente. Então é isso, pessoal. Fica aqui, um abraço e grita! Grita, valeu! Grita!